Segundo tópico. Meu Deus, eu estou no segundo tópico ainda. A família versus o Estado. Essa imagem não está completa. Essa imagem aí, ela é de um livro. Não está completa a imagem? Não, deixa quieto. Essa gravura é de um cara, companheiro de Karl Marx, chamado Engels, que pegou as ideias do Karl Marx e elaborou melhor. O nome desse livro aí é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Quem já leu esse livro aí? Então, esse livro aí, olha lá. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Do Engels. Esse Engels aí foi companheiro, foi um cara que pegou a ideia do Karl Marx. E ele fala como surgiu a família. Que a família é uma entidade burguesa. É uma entidade que nasceu de pessoas que começaram, foi quando os homens primitivos, é a ideia dele. Os homens primitivos começaram a plantar, que antes se vivia do extrativismo, né? Pegava as frutinhas das árvores, matava o bichinho lá e comia a caça e tal. De repente um camarada descobriu que se ele pegasse as sementes das frutas, das coisas que ele comeu e colocasse na terra, e aquilo daria mais comida. E ele começou a plantar aquilo em série, fazer série, e ele começou agora a pegar aquele resultado era mais do que ele e a família dele podia comer. Só que para ele manter esse sistema, ele precisava de filhos. Então ele começou a fazer filhos, não porque por amor, nada, ele começou a fazer filhos para poder ter funcionários, ou escravos dele, para trabalhar para ele. Então, na cabeça desses caras aí, é o seguinte, a família é uma manifestação de opressão. Irmãos, eu sou de uma geração, eu nasci em 64. Eu sou de uma geração que quando a gente ouvia a palavra família, eu ficava arrepiado. Porque a palavra família representava para a minha época, não que hoje representa eu, hoje com o coração transformado. A palavra família representava o quê? Aquela coisa hipócrita, aquela coisa, né? Todo na sala de jantar, é aquela coisa assim da hipocrisia da família. Então era ridicularizado. Então, família, era uma coisa nojenta, olha só, porque isso foi sendo implantado na cabeça. Quem já ouviu falar a frase, é proibido proibir? Irmãos, qual é a organização social que mais proíbe, a primeira que proíbe uma pessoa fazer alguma coisa? Bom, vou tentar de novo para ver se... Qual é a primeira entidade social que proíbe um ser humano fazer alguma coisa? Família. Bebezinho tem 1 ano, fala, não. Sai. Não mexe aí. Olha a vara. Entendeu? Então a família é o grande símbolo da opressão. Segundo esse camarada aí, Engels. E, vamos lá, o que a cultura judaico-cristã fala sobre a família? Que a família é a base da sociedade. Você sabe, irmão, por que os marxistas morrem de medo da família? Porque a família, ela é uma célula fechada. E ela não está debaixo de controle governamental. Dentro de uma casa, dentro de uma família, existe uma estrutura de autoridade, de honra, de organização e de ensino e de doutrinação. Uma criança que ela é doutrinada por um tempo sobre padrões éticos, padrões morais, pode vir quem for lá na frente, se ela for doutrinada direito, pode ser quem for que vai falar. Por exemplo, tem criança hoje que é ensinada dentro da família que Deus não existe.
Não existe só, a família não é, né, se for uma família disfuncional. Então assim, Deus não existe. Para falar que Deus existe, para essa criança, para esse jovem depois, e cada vez ele vai se aprofundar mais ainda no ateísmo. Porque ele foi ensinado quando ele era uma página em... Então eles têm muito medo, porque dentro da família você pode receber uma formação cristã, de liberdade, de todas as coisas que nós vamos falar, em relação à economia, em relação... Por exemplo, olha irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se a esquerda cair no Brasil, vocês podem ter certeza que a grande responsável por isso serão os evangélicos. Católicos também, mas evangélicos. Por quê? Porque nós prezamos pela família, nós temos um sistema fechado, de compreensão, fechado entre nós, nós nos protegemos uns aos outros e nós temos comunicação ágil, rápida. Então ninguém pode, se tiver algum ataque, alguma coisa de ditadura, olha irmãos, sabe que não existe essa possibilidade, não existe mais essa possibilidade no Brasil de haver ditadura, viu querido? Nem de direita, nem de esquerda. Porque ainda o Brasil, por causa disso, ainda o Brasil tem uma família relativamente forte. Muito disfuncional, muito família abandonada pelo pai, muito. A gente viu ontem aqui, pela palavra que eu trouxe, muita gente é fruto, né, foi abandonado. Mas ainda existe uma estrutura ainda que está de pé. Essa estrutura é a última barreira para qualquer tipo de malignidade. Deixa eu falar uma coisa, eu falei ontem, mas talvez você não ouviu. Queridos, toda manifestação ruim do ser humano, em termos sociais, ela é fruto de um detalhe. Casamento. Toda violência, toda dúvida em relação à identidade sexual, drogadição, miséria, ela nasce a partir, todas essas manifestações, são várias, eu falei algumas só, ela nasce a partir de um casamento disfuncional ou de uma sucessão de casamentos disfuncionais. Então, atrás de um presidiário, atrás de um marginal, atrás de uma pessoa drogada, você vai ver, no mínimo, um casal que quebrava o pau o tempo todo, discutia o tempo todo. Ou uma sucessão de casais disfuncionais. Então, a primeira causa de todos os males da sociedade é um casamento ruim. E aí vai se estendendo às outras esferas. O casal, depois a família, filhos, depois familiares, depois sociedade, bairro, cidade, assim por diante. Concepção política. Tendo uma sociedade de gente, presta atenção, querido, de gente que foi abandonada pelo pai, de gente que não teve alguém para falar assim, ó, está errado isso aqui, relativismo se instalando facilmente. É muito mais fácil para quem? Para o Estado dizer assim, venha. Depois nós vamos ver isso daí, a questão das minorias. Vamos falar das minorias aqui. O que é essa coisa que foi inventada das minorias? Então, a cultura judaico-cristã, a base é a família. Olha que Jeremias 31:1 diz. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de quem? Fala para o teu irmão assim, Deus é o Deus da família. Pastor, mas e se o cara não tiver família? Então, ele tem que ter família. Para ele entender o que é Deus, ele precisa entrar numa família. E na ausência da família, o Estado vai proporcionar uma família. O morro vai proporcionar uma família. A biqueira vai proporcionar uma família. Tem muita gente que está aqui, ó,
no nosso meio, sabia que não nasceu de novo? Você sabia? Quem sabia disso aí? Quem sabia? Que não nasceu de novo. Não é crente, nem entende o evangelho. Por isso que faz algumas coisas absurdas, assim, do arco da velha. Mas por que está aqui? Porque aqui a pessoa foi abraçada, tem a figura, aqui, né, estou falando na CQL mesmo, a figura do pai e da mãe, tem a figura, tem um abraço, tem um aconchego, tem o quê? Uma estrutura familiar. Tem os irmãos, tanto é que a gente chama um que outro de irmão, então a pessoa, ela se sente dentro de alguma coisa, porque isso é um fenômeno antropológico. O ser humano tem isso, ele tem necessidade de família. Amém? A família protege o indivíduo e garante sua formação. A família, irmãos, é uma dinastia. Família é dinastia. Família é o que é mais próximo do sistema de príncipe, de rei, rainha, príncipes e princesas. É o que mais, um lar, tanto é que as pessoas falam, minha esposa, minha rainha. Esse dia eu chamei a pastora de minha rainha, né? Por causa que a gente veio aqui no encontrinho, fomos vestidos de rei e rainha, né? Para representar representantes do rei, da realeza. Então nós éramos tipo rei e rainha. Eu brinquei também. Eu estava brincando. Bom, família é uma dinastia e a palavra nação veio da palavra dinastia. A palavra nação vem da palavra dinastia, ou seja, de sucessão de famílias. Uma nação é formada de famílias. Primeiro, vamos lá, fala assim, primeiro, casamento, família, nação. Você destrói o casamento, você está destruindo e está destruindo a nação. E aí, a nação destruída, você vem e salva ela com o Estado, dizendo assim, agora nós chegamos para salvar vocês. E vamos organizar a tua vida, os seus filhos vão ficar 15 horas na escola, porque ele tem que ser formado pela escola. E nós vamos ensinar para ele o que é ser cidadão. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Base da sociedade é a família. As advertências bíblicas, o segredo de uma sociedade bem-sucedida é o casamento. Então a gente vai ver aí na Bíblia problemas que pessoas tiveram no casamento e gerou problema. Até hoje tem problema. Abraão teve problema no casamento lá, até hoje existe problema aí. O probleminha que eles tiveram no casamento, no começo do casamento lá, até hoje os povos sofrem com isso daí. Eu não vou entrar nisso porque é muita coisa. O casamento monogâmico fortalece a mulher, nutre as crianças, cria crianças seguras, homens maduros, comunidades sadias e nações fortes. Os Estados Unidos da América é o que é, porque centenas de famílias saíram da Inglaterra, que não concordaram com uma coisa que o rei Henrique fez lá. Ele se casou, ele separou da mulher dele e se casou com a cunhada. E aí a igreja romana não quis fazer esse casamento, ele falou, não quer, então eu vou fazer minha própria igreja. Ele inventou a igreja, que hoje é a igreja anglicana. E aí os cidadãos ingleses que eram cristãos falaram o quê? Não vamos ficar nesse país. Vamos para aí, vamos criar uma nova nação. E essa nação vai se chamar Nova Inglaterra, que depois se tornou, depois da República lá, Estados Unidos da América. Vamos lá, marxismo cultural. Marxismo cultural. O Estado em detrimento da família. Karl Marx, ele diz o seguinte, olha só, citações do Karl Marx aqui, tá? O Estado é mais importante que a família. A vigilância ideológica tem que acontecer dentro da família. A família e propriedade privada não existem. E tudo está na mão do Estado. Por isso que a gente olha para os vereadores, a gente olha para os governadores, e a gente tem que olhar com respeito, lógico, respeitar as autoridades e tal, mas a gente vê eles como
a pessoa que vai resolver os meus problemas. Como se a gente fosse orar, assim. Né? Fernando Henrique que está no céu, santificado seja o... E aí vem a nós o Luiz Inácio da Silva, vem a nós a Dilma Rousseff, seja feita a vontade do Temer. Assim, e é uma coisa assim meio cercada de um halo de divindade. E o povo todo esperando assim agora. Olha, irmãos, presta atenção. Seja lá o governo que entrar agora, não coloque o teu coração, a tua vida, a tua espiritualidade, a tua amizade, não coloque sobre ser humano nenhum. Ah, agora fulano vai ser o que vai, não vai, irmão, presta atenção. Nós vamos resolver as coisas. Nós vamos resolver as coisas. Quem que vai resolver? Nós quem? Quem? Não estou falando. Família. Nós, a família, vamos resolver. Nós, não a igreja. A igreja, irmãos, a igreja é o povo de Deus espalhado por toda a face da terra que se congrega e que trabalha num pró, mas a igreja é, antes da igreja é a família. A família é a primeira igreja. Por isso que uma igreja em células é uma igreja poderosíssima. Porque ela fala, ela pratica isso. Então, Karl Marx, teve um cara chamado Herbert Marcuse. Quem já ouviu falar desse cara? Herbert Marcuse. O guru marxista da contracultura dos anos 60. E aí, irmãos, presta atenção. Na China, na Coreia do Norte, na Rússia, começou um movimento de revolução comunista. E você sabe que revolução, ela envolve o quê? Armas, envolve gente morta. Milhões e milhões e milhões de pessoas morreram. Por quê? Porque quem discorda tem que ser morto. Toda revolução é assim. Não foi diferente em todo lugar que houve a tomada de poder, sempre na base da força. E nesse lugar foi muita força e muitos milhares de pessoas mortas. Com o tempo, eles perceberam que isso não se sustentava. Por quê? Porque as pessoas que vão morrendo, elas têm tios, elas têm sobrinhos, elas têm parentes. E as pessoas começam a ficar revoltadas e começam a abandonar a ideologia por causa da revolta de família. Porque a família é um negócio doido, né? Porque a família ela causa isso. Se não tem família, não tem revolta. Bom, presta atenção. Eles começaram a perceber que a revolução, a revolução comunista, ela não se sustentava na base da pancada. Que quanto mais gente que morre, quanto mais força bélica, mais gente fica revoltada e mais gente vai contra. A esquerda no Brasil está caindo. Por quê? Por causa que a situação financeira está ruim. Então as pessoas começam a ficar chateadas. E o ser humano como chama? É fisiológico. Não ideológico. Nós precisamos ser ideológicos, né? E o que aconteceu? Começou a surgir uns caras, como esse Marcuse, pegando algumas ideias, como Antônio Gramsci, nós vamos ver depois isso. E o que esses caras começaram a falar? Tá tudo errado, viu, companheiro? Comunistaiada. Nós estamos fazendo o certo, nós estamos fazendo a revolução certa, mas da forma errada. Por quê? Porque a nossa forma violenta, ela causa reação. O que nós devemos fazer? Aí ele inventou uma frase, quem já ouviu essa frase aqui? Não faça guerra, faça amor. Não faça guerra, faça amor. Vocês aqui nem eram nascidos. Teve um festival nos Estados Unidos, o festival de Woodstock, que foi um festival de rock, que a polícia, foi uma fazenda que foi fechada para ter, tipo Rock in Rio.
foi fechado, só que não né, e eles fecharam, e aí eles deixaram aquelas pessoas que curtem rock, os cantores curtirem rock, ir lá e se drogar quanto que eles queriam e transar quantos que eles queriam. Então, orgias e mais orgias e mais orgias. Então, quando todo mundo começa a transar com todo mundo, o que está acontecendo com a família? Está sendo destruída. Porque estão sendo gerados filhos, o quê? Bastardos. Filhos sem pai. Filhos de pessoa que nem sei quem é, porque numa noite, onde todo mundo transou com todo mundo, tudo muito louco. Coisa diabólica mesmo, é satanismo, viu, cara? Pra você ter uma ideia, Karl Marx era um cara... Depois você estuda aí quem era Karl Marx. Vê a biografia dele. A biografia dele, família zero. Ele teve filho com a empregada. É engraçado que ele tinha empregada, né? Como o cara é marxista tem empregada, né? É opressivo, ainda fez filho na mulher. Vivia numa miséria. A esposa dele sustentava ele. É esse cara que formulou essas teorias. Morreu na miséria. Morreu na miséria. 2 filhos se suicidaram. Aí vem esse cara, o Gramsci, que diz o seguinte: a família oprime o indivíduo e impede a sua felicidade. A família oprime. Por quê? A família diz não. Como eu disse já. Irmãos, eu estou no segundo ponto. Meu Deus. Outra coisa aí do marxismo cultural em relação à família. O feminismo. Surge o feminismo. Surge o movimento hippie. Os Beatles e assim todos na época os roqueiros. Todos esses caras roqueiros. Você viu que doideira, né? Os roqueiros, esses velhos que tem todos 70 anos, agora acharam que se eles ajudaram a divulgação, porque, irmãos, presta atenção, toda ideologia, para ela poder ser difundida, precisa de gente, de artistas que mexem com mídia, que chama atenção, que tem a admiração das pessoas. Então, todas essas ideologias se utilizam bastante de artistas, por isso que todo artista que se coloca contra, eles crucificam, acaba com a vida da pessoa, acaba com a reputação da pessoa. Aí surge o feminismo, que as feministas diziam, a família, dizem, família restringe a liberdade da mulher, a mulher tem que ter independência financeira e sexual. Em relação à dependência financeira, eu não questiono não, eu acho que é bom a pessoa trabalhar tal, para ninguém ficar oprimindo, para ninguém ficar... Agora, aqui, o foco não é liberdade econômica aqui, o foco é liberdade sexual. Para não formar família, não ter uma pessoa, né, casamento monogâmico e depravação. Com essa depravação, a família está destruída. Por isso que pessoas que são militantes mesmo, são militantes radicais mesmo, pessoas radicalíssimas, doutrinadoras, elas é complicado para elas essa questão da família, porque todo ser humano sente necessidade da família, mas é um conflito muito grande. Receita para a codificação da... E a cultura do divórcio. Quem sabia aqui que até a década de 60, divórcio era uma coisa absolutamente rara nos países ocidentais. Nos orientais e ocidentais. Divórcio era uma coisa muito rara. No Brasil nem existia divórcio. Pela lei, no Brasil só existia desquite. O divórcio foi aprovado faz pouco tempo. Quantos anos? 30 anos? 40 anos, sei lá. 30 anos. Então não existia. Então, divórcio virou uma coisa comum. Então, não deu certo? Separa. Não deu certo, separa. É uma coisa que isso é cultural. É uma ideologia que foi colocada, porque já que o divórcio, o casamento é a nossa barreira para nós entrarmos na sociedade, para nós dominarmos a sociedade, o que nós fazemos?
destruímos a família. Como você destrói a família? Destruindo o casamento. Como destrói o casamento? Dizendo que o divórcio é a primeira melhor saída para resolver os problemas pessoais. E aí vem a questão, daí essa exército de pessoas aí arrebentadas por causa disso.